O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per Evangelica dicta, deleantur nostra delicta. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos na liturgia semanal acompanhando um pouquinho as leituras do livro de Samuel. Nós ouvimos um pouco da história de Samuel e agora, depois a eleição de Saul, o primeiro rei de Israel, a rejeição também de Saul, porque ele não obedeceu a Deus, foi a leitura de ontem. Saul atacou um povo que Deus tinha destinado que eles vencessem, mas eles, de forma egoísta, eles foram em cima dos despojos e pegaram os bens daquele povo, e desagradou a Deus, porque Deus havia dito que eles não tomassem posse de nada daquele povo, porque era um povo pagão. Então, na desobediência, ele perdeu o reinado. E hoje nós ouvimos a história de quando Samuel foi então enviado por Deus à casa de Jessé para ungir Davi como rei. É bonita essa história porque ele chega à cidade e é recebido, prepara o sacrifício, que ao mesmo tempo é também uma refeição, da mesma forma que Jesus vai instituir o seu sacrifício eucarístico numa refeição. E ali então vai passando os filhos de Jessé por Samuel. Samuel vai apresentando os seus filhos, começa pelo mais velho e vai apresentando. Logo no primeiro diz que Samuel sentiu dentro de si: deve ser este. Pensou ele, Samuel pensou, e Deus disse não. E aí é interessante o critério, né? Deus fala: não olhe para o exterior. Provavelmente era um homem forte, e diz: esse vai ser um grande rei, né? Exteriormente falando, tinha todas as qualidades para ser um grande rei, mas não era o que Deus tinha escolhido. E aí então, na dinâmica do povo escolhido por Deus, nós vamos vendo que Deus vai escolhendo os mais fracos. Escolheu o último dos filhos, né? Como também dos filhos de Jacó, o último foi destinado a ser aquele que seria o salvador de todo o povo. Então, o último dos filhos, o mais fraco, o que humanamente é mais frágil, é mais fraco, não seria o primeiro a ser escolhido, é justamente o que Deus escolhe. O povo de Israel também sempre passou por essa dinâmica de ser o menor entre os povos, e eles se sentiam muito angustiados, e nesse ponto era onde eles acabavam desagradando a Deus. Quando eles pedem o rei para o profeta, justamente eles dizem isso: mas nós somos um povo tão pequeno, todos aqui ao nosso redor têm rei, nós não temos rei. Por que eles não tinham um rei aparente sentado num trono? Porque Deus era o rei. E quando eles escolhem um rei, eles rejeitam a Deus como seu rei. Tanto que Deus fala para Samuel: não fique triste, eles não estão rejeitando você, estão rejeitando a mim. Porque Deus era o rei do seu povo. Então aquilo que para nós muitas vezes é insignificante são os escolhidos de Deus. Aquilo que para nós é fraco é justamente ali que a força de Deus se faz presente. É o que Deus disse depois de muito tempo para São Paulo. Nós invertemos às vezes essa passagem, né? Nós temos a impressão de que São Paulo disse para Deus: a tua graça me basta. Mas foi o contrário, foi Deus que disse a São Paulo: a minha graça te basta.
Então, por quê? Porque é na fraqueza que a força de Deus se manifesta. E no evangelho de hoje, aquela grande controvérsia de sempre do sábado. Jesus com seus discípulos em dia de sábado, passando do lado de umas plantações, e os discípulos começaram então a arrancar espigas de trigo e a comer. E os fariseus então já disseram logo: por que os seus discípulos fazem o que não é permitido em dia de sábado? Eu sempre tive uma dúvida. Como tinha fariseu em todo lugar, né? Jesus não podia dar um passo que já tinha um fariseu olhando. Não podia arrancar espiga em dia de sábado, não podia fazer nada de sábado, mas podia vigiar Jesus, né? Porque eles não largavam do pé de Jesus. Tudo que Jesus fazia tinha um fariseu do lado para falar que não podia. Então, talvez, e claro, nós sabemos muito bem que os fariseus não guardavam o sábado como deveria, porque tem um outro episódio que Jesus faz uma cura em dia de sábado na sinagoga, e logo depois que ele sai, logo que Jesus sai da sinagoga, os fariseus se reúnem para tramar a morte de Jesus. Claro que isso também não podia em dia de sábado. Então eles também eram bem hipócritas, cobravam aquilo que não viviam. Mas o fato é que os fariseus observaram que os discípulos estavam fazendo uma coisa que não devia em dia de sábado. E Jesus então vai dizer que eles ainda não tinham entendido o que significava o sábado. Nós também temos que ter cuidado para não ler este evangelho e banalizar o sábado do judeu. O sábado foi sim instituído por Deus. O sábado foi sim dito que não era para fazer trabalho servil. E aqui nós temos um paralelo com o nosso domingo. O sábado judaico se transformou no nosso domingo, o que também hoje está totalmente banalizado, né? No domingo também não é dia de fazermos trabalho servil, é dia de observarmos, é o terceiro mandamento da lei de Deus. Mas como nós ficamos com essa visão de que Jesus aboliu essa história de guardar sábado, então também domingo tanto faz como tanto fez. Não é assim não. O que Jesus está querendo dizer aqui é que você precisa guardar o sábado, e no nosso caso agora o domingo, na intenção correta. Eu não sei se vocês já viram essas histórias. Antigamente se dizia, ainda hoje tem alguns resquícios da Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa não pode varrer a casa, não é? Sexta-feira Santa não pode varrer a casa. Sexta-feira Santa não pode bater nas crianças, a criançada aprontava. Mas aí no sábado, chinelada comia, né? Mas por que esse tipo de situação? Porque é uma deturpação, né? O que era sexta-feira? O que é a Sexta-feira Santa? A Sexta-feira Santa é um dia de jejum, de abstinência, de oração, de silêncio, de luto, né? Nosso Senhor Jesus Cristo sofre a sua paixão por nós. Então é um dia de recolhimento. Esse é o espírito do dia. Esse espírito de penitência, de silêncio, de oração vai me levar a deixar algumas coisas para depois. Entendeu? Não é um dia, por exemplo, de eu me entreter num monte de afazeres da casa, esquecer de rezar, esquecer de fazer silêncio, esquecer da penitência. Mas eu transformei o espírito simplesmente no preceito. Não é proibido varrer a casa. Mas se eu estou vivendo um dia de penitência, de silêncio, de oração, eu vou deixar para fazer esses tipos de trabalho, ou antes ou depois. Então era isso que os fariseus não entendiam. Deus tinha dito, olha, o sábado é um dia para vocês dedicarem a mim. Então no dia que se dedica ao Senhor, é um dia em que se trabalha menos, é um dia em que se caminha menos, é um dia de jejum. E aí eles ficaram presos nestes conceitos e esqueceram do porquê eles faziam. Mesma coisa o domingo. Não, o domingo é dia do Senhor, domingo é o dia da liturgia. Mas aí eu não trabalho no domingo, mas também não vou à igreja, passo o dia inteiro sem fazer nada, não rezo. Se transforma no dia da preguiça. Tem sentido? Não tem também. Então, nós temos que entender que o dia santo é para nos tornar santos e para nos dedicarmos àquele que é o todo santo, que é Deus, né? Seria mais ou menos como se nós fazer uma comparação, só para nós entendermos. Imagina que um homem casado, esposo e esposa, está chegando o aniversário da esposa. E aí então o homem diz, não, tenho que comemorar o aniversário da minha esposa.
E aí ele vai lá na agenda dele e vai desmarcando os compromissos daquele dia. Olha, este dia eu não posso, esse dia eu não posso, remarca os compromissos, e de repente o dia dele está todo livre. Ele está com o dia todo livre, todo reservado para celebrar o aniversário da esposa. E aí quando chega no dia do aniversário da esposa, ele vai para o bar com os amigos, passa o dia inteiro e não comemora o aniversário da esposa. Ele reservou o dia, ele fez tudo certo, mas não usou o dia reservado para aquilo que ele estava preparado e programado. Foi fazer outra coisa. Deus reservou um dia para nós honrarmos a Ele. Se nós usarmos para outra coisa, está sendo totalmente deturpado. É o que Jesus está falando aqui para os fariseus. O sábado foi feito para o homem adorar a Deus, para o homem se voltar para Deus. Não fiquem presos a essa coisa do pode, não pode, pode pegar uma espiga. Os judeus, eles contavam a quantidade de passos que eles davam no dia, não podia ser mais de 1000 passos. Imagina a preocupação de ficar contando quantos passos você deu. Como é que com isso você tem tempo para rezar, para pensar em Deus? Se eu estou preocupado se eu transgredi a lei ou não. Então essa é a grande mensagem que Jesus traz para nós. Ele não está dizendo que o sábado não é importante. Ele não está dizendo que não temos que observar o sábado, mas temos que observar para o real motivo, que é adorar a Deus, louvá-lo, glorificá-lo. E agora no nosso caso, que é o domingo, rezarmos a liturgia, participarmos da Santa Missa e estarmos na sua presença. Que Deus nos ensine cada vez mais a vivermos o espírito dos seus mandamentos, a vivermos o espírito daquilo que Ele nos ensinou, daquilo que Ele nos concedeu e daquilo que Ele quer nos dar. Que Deus nos abençoe e faça de nós filhos e filhas deste Deus que nos ama e que cuida de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.